Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luciana e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus. Eu escolhi esse tema, Jesus, mestre do amor e do perdão. Quem é esse ser tão polêmico, né? Tão conhecido e também muito incompreendido ainda, né? Então essa é a primeira pergunta, né? Quem foi Jesus Cristo para você, né? O que você entende sobre Jesus na sua vida, né? Na sua história? Quem é Jesus? E quem responde essa questão não sou eu, né? Quem vai responder é o Livro dos Espíritos, na questão 625, os espíritos superiores. Eles trazem a resposta de quem é Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: Vede Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, segundo a doutrina espírita, Jesus Cristo foi o espírito mais perfeito, mais virtuoso que já reencarnou no nosso planeta Terra. É o nosso exemplo, né, de bondade, de humildade, de amor ao próximo, que cabe a cada um de nós trazer para as nossas vidas, né? Cabe a cada um de nós exemplificar os seus ensinamentos, agir de acordo com o que Jesus ensinou. E a gente pode pensar, mas Jesus, com toda a sua grandeza, né, com toda a sua superioridade moral, o que ele veio fazer na Terra? É uma boa pergunta, né? Jesus veio nos ensinar a amar, né? Há 2000 anos atrás, pouco mais, né? Estamos em 2020, quando Jesus reencarnou no nosso planeta, a Terra, né, conhecia como lei, como ordenamento, como comando moral, o Primeiro Testamento, a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos. E, na época, a lei civil, né, a lei dos homens, era a lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente, né, que era uma lei cruel, uma lei muito rígida, né, que ensinava os homens a pagar na mesma moeda, a pagar o mal com o mal, né, a retribuir o mal com o mal. E isso era legitimado, isso era aceito, né, e era o que se fazia, né? Qualquer erro você pagava com a própria vida, né, ou com lesões pelo corpo, né? Você perdia dedo, perdia mão, perdia braço. E era um povo ainda muito endurecido, um povo ainda primitivo, bruto, cruel,
que também acreditava num Deus punitivo, né? Num Deus também vingativo, num Deus inflexível. E Jesus veio quebrar essa ordem de entendimento. Jesus veio renovar tudo isso, veio transformar tudo isso. Ele veio nos apresentar um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus de amor, né? Que não nos ensinava mais a pagar o mal com o mal, mas que nos ensinava a pagar o mal com o bem, né? A oferecer outra face, a perdoar 70 vezes 7, a não atirar a primeira pedra. Então, Jesus, ele revoluciona, né? Todo aquele entendimento, tudo que se acreditava antigamente, como a lei da justiça, né? E Jesus vem nos trazer a lei do amor, vem nos ensinar a amar o nosso inimigo, a fazer para o outro o que eu quero para mim, ou seja, o bem, né? Eu quero o bem para mim, então eu tenho que fazer isso para o meu próximo. Jesus veio nos ensinar que nós somos todos irmãos, que nós temos um Pai amoroso, bondoso, de misericórdia, e que todos nós somos irmãos. E essa é a fraternidade. Esse é o amor fraternal, entre semelhantes, entre iguais, né? Daí a importância das virtudes cristãs, da humildade, da caridade, da paciência, da compreensão, da tolerância, porque todos nós somos imperfeitos e precisamos ser compreendidos, acolhidos, tolerados, perdoados. E se a gente quer ter o perdão, se a gente quer ter uma segunda chance, se a gente quer ser amado e respeitado, nós temos que fazer isso pelo nosso próximo, né? A gente tem que dar o primeiro passo, a gente que tem que dar o exemplo. E é lógico, eu estou aqui falando que é fácil a gente amar o inimigo, né? Não é fácil a gente amar aquele que nos prejudica, que nos ofende, que fere, né, os nossos bens e interesses mais caros. Não, não é fácil, gente. Por isso que nós estamos há 2000 anos tentando entender e praticar o que Jesus nos ensinou, né? A gente ainda não conseguiu 100%, nós estamos engatinhando. Hoje a gente já consegue olhar para os ensinamentos de Jesus, né, com a luz da doutrina espírita e perceber que a gente ainda está longe disso, mas nós estamos, né, nos conscientizando de que a gente precisa melhorar, de que cabe a nós fazer essa transformação interior, né? Porque é esse o reino de Deus que Jesus veio nos apresentar, né? Na época ele foi incompreendido. Por quê? Porque ele dizia, meu reino não é deste mundo. Mas ele foi tido como traidor, né? Foi crucificado. A gente está falando, né, agora na Semana Santa. E por quê? Porque Jesus foi incompreendido naquela época. E até hoje ele é, né? Por quê? Porque ele faz com que a gente, ele propõe que a gente, né, transforme o nosso orgulho, o nosso egoísmo, em caridade, né? Em generosidade, em solidariedade. E isso é difícil, né? É difícil a gente sair da nossa zona de conforto. É difícil parar de pensar no que é bom para mim, né? Nos meus interesses, nas minhas necessidades, nas minhas vaidades, nos meus caprichos, para olhar para o outro, para olhar para a necessidade do meu irmão. O que é importante para ele? A gente ainda vive um mundo muito egoísta, por isso tanta indiferença, tanta desigualdade aí fora, né? Porque a gente ainda não conseguiu compreender a lei do amor como Jesus nos ensinou, né? A gente ainda não conseguiu olhar para o nosso próximo como irmão, como semelhante, como igual. O nosso orgulho não deixa, né? A gente olha para o outro e vê o defeito dele, né? Que muitas vezes nós também temos, mas com a gente desculpa, né? Com a gente, não, comigo é diferente, eu não sou assim, né? Ou eu sou melhor,
ou eu tive uma outra criação. A gente desculpa o erro na gente e aponta o erro no outro. Quando a gente deveria fazer exatamente o contrário, né? A gente deveria olhar para a gente com honestidade, verificar os nossos erros, as nossas faltas, né, as nossas fraquezas, porque a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente pode apontar, criticar e não vai levar a nada, né? A gente não vai conseguir mudar ninguém, só a gente mesmo. Então, se é para criticar, se é para ver o defeito, que a gente olhe para dentro da gente mesmo, para a gente conseguir se enxergar e se melhorar, né? Porque não é fácil, é uma transformação diária, né? A gente tem que se observar e tentar acertar todo dia um pouquinho, né? Sendo mais tolerante, mais paciente, mais calmo, mais confiante. E isso, né, nos nossos lares, com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, né, que é o nosso maior teste, a família. E agora, em tempos de coronavírus, ainda mais, né? Porque a gente ainda diz, né, Jesus vai voltar? Isso é uma pergunta que a gente ouve muito, né? Jesus vai voltar? Não, ele não vai voltar. Por quê? Primeiro porque ele nunca foi embora, né, gente? Jesus continua sendo o dirigente espiritual do nosso planeta Terra. Ele continua conosco, ele nunca nos abandonou. Jesus é quem coordena toda evolução, todo o progresso do nosso planeta Terra. Do plano espiritual, ele é o governador do nosso planeta e continua sendo. E outra, Jesus, ele não vai voltar porque ele já cumpriu a sua missão aqui. Ele já veio, ele já deu a sua aula, ele veio nos ensinar a lei do amor. E ele ensinou, ele testemunhou, ele exemplificou com brilhantismo a lei do amor. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós assimilarmos os seus ensinamentos e a praticarmos os seus ensinamentos. É com a gente. Jesus não precisa voltar. Né? Mesmo porque a gente aprendeu muito pouco ainda em 2000 anos. Né? Então, capaz, se ele reencarnar, a gente crucificar ele de novo. Porque a gente ainda não conseguiu entender a mensagem de amor que ele veio nos trazer. Né? De uma fraternidade, de uma irmandade. E eu não estou aqui, né, mais uma vez dizendo que é fácil, não é. Difícil você olhar para um agressor, para um adversário, para alguém que te prejudica, te calunia, e ter com relação a ele o mesmo afeto, a mesma confiança, a mesma amizade que você tem por um amigo. A gente não consegue, né, gente? É muito difícil para a gente superar uma ofensa. Mas nem é isso que Jesus pede, para que a gente ame o nosso inimigo, né, com demonstrações de carinho, de afeto, de ternura. A gente não consegue. Isso é demais para a gente, no nosso atual grau de evolução. A gente ainda não consegue, mas a gente consegue não revidar uma ofensa. A gente consegue, né, não desejar o mal para aquela pessoa. A gente já consegue orar por aquela pessoa, né, e desejar que ela se ilumine, que ela compreenda o seu erro, que ela se modifique. Isso a gente consegue. Também não é fácil, mas a gente já consegue. E é nesse sentido que Jesus nos ensina a amar o nosso inimigo. Não se vingando, não pagando o mal com o mal, né? Fazendo uma oração por ele, silenciando, não criticando, não caluniando, né? Porque senão a gente está se igualando a ele, agindo da mesma forma. Então, Jesus vem trazer, né, essa luz, essa renovação, esse reino de Deus, que é
o conjunto das virtudes, dos bons sentimentos que nós temos que cultivar aqui dentro. Esse é o reino de Deus, que Jesus tanto disse e que nós não entendemos. Não é um lugar, não é uma instituição, não é ter poder. O reino de Deus não é autoridade e nem o comando. O reino de Deus é um conjunto de virtudes cristãs que nós vamos construindo dentro de nós, de dentro para fora, né? E é esse o reino que ele veio nos apresentar, o reino de Deus, né? E é isso que ele nos convida até hoje, né, a exercitar. Jesus foi crucificado há 2000 anos, né, porque a gente ainda não entendeu. Então, eu acho que hoje a gente pode ver a crucificação com outros olhos, né? Não Jesus como um coitadinho, Jesus flagelado, Jesus sofrido e derrotado na cruz. Não, porque Jesus veio para passar por tudo isso. Era a sua missão, né? É uma forma chocante de mostrar para a humanidade que a gente não entendeu nada, que a gente precisa melhorar muito, né? E uma forma de demonstrar a humildade de Jesus. Por quê? Porque ele poderia ter se esquivado de tudo aquilo. Ele não precisaria ter passado pela crucificação. Mas era a sua missão. E ele foi até o fim, né? Dando o exemplo de humildade e de perdão, né? Porque lá na cruz, mesmo crucificado, ele ainda roga ao Pai por nós, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E é isso que ficou, né? Esse exemplo de humildade, de perdão, de amor ao próximo. Até no seu último momento, Jesus estava exemplificando a lei do amor, né? Perdoando a humanidade. E quando a gente fala que Jesus lavou e salvou a humanidade, a multidão de todos os pecados, não quer dizer que está tudo pronto, né, gente? Que Jesus fez tudo e que a gente está com carta branca para continuar sendo do jeito que a gente é, né? Extravasando todos os nossos defeitos, toda a nossa inferioridade. Não é. Nós temos que fazer a nossa parte. Jesus não fez tudo, né? Jesus não salvou a humanidade. Jesus veio mostrar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da solidariedade, que cabe a cada um de nós trilhar com as nossas próprias pernas, né? Cada um vai se salvar a si mesmo, né? Para que a gente lá na frente possa ressurgir, né? É a ressurreição, né? A gente possa se renovar, se transformar para o bem, porque Jesus, ele ressurge, né? A ressurreição é a volta de Jesus em espírito, para dizer que a morte não existe, que só o corpo morre. Jesus reaparece para os apóstolos, exemplificando a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, e que a gente está em constante transformação, né? Então, vamos refletir, né, vendo Jesus como um ser de luz, Jesus como o nosso modelo maior, como o nosso mestre, né, como o nosso maior exemplo de virtude, de bondade, de humildade, né, e como nosso dirigente espiritual que não nos abandona, né? Jesus não cansa nunca de nos ensinar a amar. Então vamos nos conscientizar, vamos, né, prestar atenção no que o Mestre, no seu chamado, né, que ele nos chama há 2000 anos e não desiste de nós, né, porque nenhuma ovelha há de se perder. Nós vamos despertar, vamos nos conscientizar do nosso papel, do que nós temos que fazer na nossa vida,
né, de como a gente está agindo diante desse chamado de Cristo. Obrigada pela atenção. Fique em paz.